Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2022, e nós estamos no começo do fim do ano. Como passou rápido, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É uma carta que a gente muitas vezes fala que foi Paulo que escreveu essa carta, mas a gente não tem embasamento bíblico para afirmar dessa forma. Então a gente fala simplesmente carta aos Hebreus. Então, no geral, essa carta, o escritor designa para os hebreus que estavam sofrendo por perseguição dentro do cristianismo. Eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que agora estavam passando perseguição, e por conta dessa perseguição estavam com medo, e por esse medo estavam tendenciosos a retroceder. Retroceder seria o quê? Negar a Cristo e voltar para a antiga religião, que seria o Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis de Moisés, o sacrifício, a guarda de sábado, as principais festas, voltar para a antiga religião. Então, o autor sentiu necessidade de avisar esses hebreus para eles tomarem cuidado, para eles ficarem firmes na fé. E eu vou falar para vocês que essa perseguição que esses hebreus, que eram cristãos convertidos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, essa perseguição, ela não era uma perseguição romana. A perseguição romana, ela veio depois. Na verdade, a perseguição romana, ela veio depois da destruição do Templo de Jerusalém, mais ou menos 70. Já havia uma perseguição, mas ela ficou mais acentuada depois da destruição do Templo de Jerusalém. Aí ela veio depois que Nero colocou fogo em Roma, principalmente, porque Nero culpou os cristãos de ter posto fogo em Roma. Foi nessa prisão que Paulo foi preso e que Paulo também já sabia, olha, acabou, né? Estou entregando aqui, né, a coroa da fé, tal, aquela coisa toda, e ele fala que dali mesmo ele não ia sair, né? Era a segunda prisão, e que foi aquela perseguição muito grande, muito feroz, uma perseguição assim, ou chegava a ser assim, com requintes de crueldade em relação aos cristãos. E Paulo, numa dessa perseguição, foi capturado, foi levado, foi preso, e aconteceu tudo aquilo. Lógico, Paulo foi morto nessa perseguição, e a perseguição continuou. Então, muitos cristãos foram realmente jogados às feras, foram apregoados em cruz. Muitos cristãos tacaram fogo, foram apedrejados. Foi assim, uma perseguição cruel, uma perseguição triste que a igreja sofreu. A história da igreja não é uma história muito bonita de ser contada, porque houve muito sangue, derramamento de muito sangue para defender o evangelho. Por isso que a gente tem que dar muito valor à Bíblia, muito valor ao que a gente lê, porque a gente tem que entender que muitas pessoas deram a vida por essa palavra que chega para a gente hoje. Então aqui, essa perseguição era a perseguição dos patrícios, era a perseguição dos próprios judeus. Só que você ser um judeu e você sair da comunidade judaica, ela reflete muitas coisas na sua vida, tipo perder emprego, não conseguir colocação no mercado, você perder bens, você ser separado da família, você não conseguir negociar mercadoria. Eles eram como se fosse um clã, eles fechavam. Você saiu do judaísmo, você não pertence mais ao judaísmo, então eles cortavam tudo, então dificultava muito a vida de quem era judeu e que passou para o cristianismo, passava por muitas dificuldades. Essa perseguição para eles era uma perseguição muito difícil de lidar, porque você pensa você ter tudo e de repente as portas fecharem para você.
Era isso que eles passavam. E esse medo de faltar as coisas, medo da perseguição, estavam fazendo com que esses judeus estavam pensando em retroceder, voltar para a antiga aliança. E esse escritor de Hebreus fala, não façam isso, porque voltar para a antiga aliança seria perder a revelação final, a revelação completa de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Se você voltar para a nossa aliança, não tem outra revelação. A revelação é Jesus. Então, se você abrir mão de Jesus, acabou, não tem outra revelação, não existe outro Salvador, não existe, é Jesus. Então, a carta reporta muito ao Antigo Testamento, fala sobre, vocês lembram, né? Foi anunciado pelos profetas, foi anunciado por Isaías, foi anunciado por Moisés, foi anunciado por Jeremias, foi anunciado por Daniel. Então ele aponta, o autor tem esse cuidado em estar apontando o Antigo Testamento para mostrar até onde chegou, que foi Jesus Cristo. E tem aquela passagem dos heróis da fé, que ela começa, eu acredito que no versículo 11, começa o que a gente chama de os heróis da fé. Então eles dão aqui, o autor dá vários exemplos de heróis da fé. Então ele fala assim, pela fé Noé criou a arca, né? Agora você imagina, né? A cabeça, né? Os outros pensaram, a cabeça desse homem, né? Porque não tinha chovido até então. Até então não tinha chovido. E de repente Noé constrói uma arca enorme de não sei quantos côvados e tal, para guardar os animais e vai avisando, vai vir um dilúvio. Imagina, as pessoas estavam pensando que Noé estava meio fora da casinha, né? Fora da caixinha. Não acreditavam, né? E a mesma coisa que acontece hoje. A gente fala, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. As pessoas também não acreditam. Quem nunca professa a nossa fé, tá nem aí, não acredita. E o que aconteceu? Pela fé, Noé construiu a arca. Foi uma arca grande, betumou, né? Fez aquele betume todo, né? Fechou toda a arca, né? Calafetou, vamos dizer assim, para não entrar água, e realmente o dilúvio veio. Mas foi pela fé que ele construiu. Ele ouviu a palavra e creu, acreditou. Então fala, pela fé Noé fez a arca, pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaque, para ser servido. Pela fé Moisés voltou ao Egito, pela fé ou abriu o Mar Vermelho. Aí fala, pela fé Raabe guardou os espias. Então tem assim, são vários heróis na fé. Pela fé Gideão enfrentou toda, né, aquela guerra toda com seus 300 homens. Então assim, ele fala todos os heróis da fé, pessoas que tiveram fé, não retrocederam, seguiram adiante. Então ele faz um tipo de assim, ele tenta convencer, de uma certa forma posso usar essa palavra, convencer as pessoas que vocês têm que ter fé. Lembra que pela fé aconteceu isso e isso não aconteceu? Pela fé eles creram e aconteceu, pela fé eles creram e aconteceu. Então aqui ele usa esse argumento fortíssimo, porque cada uma passagem daquela, pela fé, vamos pegar Raabe. Pela fé Raabe escondeu os espias quando eles estavam sendo perseguidos lá em Jericó. Gente, qualquer um pela fé que a gente ouve aqui, dá uma pregação inteira. Só você ir atrás da história aí, você consegue fazer uma pregação e boa em relação a qualquer um desses heróis da fé. E aqui nesse capítulo aqui que eu vou ler, no capítulo 12 e 14, ele dá uma exortação à paz e à pureza, que é algo muito importante. É muito bonita essa passagem, é uma passagem que mexe bastante com a gente, porque a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos, e que isso é muito difícil a gente fazer, porque é muito fácil a gente jogar o nosso olhar em relação ao outro, né? O outro é sempre o nosso, né, alvo ali, né? Pá, né? Tô olhando o outro. E muitas vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, ver o que a gente está aí, né? Será que a gente também não está errando e está passando despercebido? Cadê a caneta? Está aqui. Então, aí eu vou ler aqui essa parte. Amém, amados? Vamos começar aqui. A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que coisa séria. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Será que todos nós procuramos santificação?
Será que todos nós somos... Santificação é ser santo. O que é ser santo? Ser separado. Separado de quê? Do mundo. Será que todos nós somos realmente separados do mundo? Não é algo que a gente tem que pensar? Seguir a paz. Será que todos nós vivemos em paz? Em todo momento? Será que todos nós, quando a gente leva aquela fechada no trânsito, a gente já não... Será que a gente está em paz? Qualquer discussãozinha a gente entra na pilha, como falou outro, né? Pilha mesmo, já começa. Isso, gente, é em casa, no trabalho. A gente tem que vigiar isso, porque a Bíblia fala aqui, olha, em Hebreus fala, seguir a paz com todos, com todos. Esse todos, inclusive, é o teu inimigo, a pessoa que de repente se opõe a você, não é um inimigo seu, que você está batendo de frente com ele, mas é uma pessoa que você sabe que te persegue, que não gosta de você, por motivos dele, ou pelo motivo pela fé que você professa. Você tem que ter fé, você tem que ter paz, inclusive com ele. Inclusive com o seu inimigo. E a santificação, seu acal, ninguém verá a Deus, ao Senhor, a palavra está clara, ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, seria assim, com zelo, né, com aplicação. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, porque ele fala, né, não seja faltoso, não separa da graça de Deus. Vamos pensar que a gente está falando que ele também está dirigindo aqueles hebreus que estavam tendenciosos a voltar para o Antigo Testamento, né, para as leis antigas, não o Antigo Testamento, para as leis do Antigo Testamento, para as leis que os judeus seguiam e os judeus que não tinham sido convertidos. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meios dela muitos sejam contaminados. Eu vou ler novamente. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano. Profano é uma pessoa que desrespeita o que é sagrado, independente do que seja. Profano é uma pessoa que desrespeita o que é sagrado. Mas eu vou falar para vocês uma coisa muito importante aqui, que está passando aqui de uma forma muito leve, mas é muito profundo isso. Olha aqui. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei na minha escola, na aula da minha escola bíblica dominical, quando eu estava falando, porque eu terminei Hebreus esses dias atrás, uma semana atrás praticamente, eu terminei o livro de Hebreus com meus alunos da escola bíblica dominical, que eu dou aula na minha igreja. Então eu fiz uma analogia em relação a essa parte aqui, a raiz de amargura. Então eu falei assim, gente, pensa que vocês gostam de morango, vamos supor, e vocês têm uma plantação de morango que vocês estão cuidando. O morango, para você ter o morango, para você comer depois o morango, desfrutar dessa fruta, você tem que cultivar. Você tem que cuidar, você tem que plantar, você tem que regar, você está sob a intempéries do tempo e você tem que cuidar daquilo. Não é assim? Você tem que dar toda a sua atenção para aquela plantação. Agora, a erva daninha, você planta? Você não planta a erva daninha, ela aparece. Ela aparece sem você plantar. É assim a raiz da amargura. Muitas vezes você nem cultiva, ela brota no seu coração sem você perceber. E outra coisa, ela cria raiz. E essa erva daninha no meio da plantação de morango, se você não tirar ela pela raiz, sabe o que acontece com a plantação? Ela mata a plantação de morango. Essa erva de amargura que se você não arrancar do seu coração, ela vai matar você. Espiritualmente, ela vai tirar você da presença de Deus. E muitos aqui, ó, vão ficar contaminados. Raiz de amargura, tá amargurado, arranca essa erva daninha no seu coração. Ela vai criar raiz profundas e quando você menos perceber, você vai ver que você está longe da palavra de Deus, longe do caminho de Deus. Você não vai estar aqui nessa paz
que Hebreus fala, você não vai estar em santificação, porque como um coração pode estar santo se dentro dele existe uma raiz de amargura? Raiz de amargura é uma coisa muito triste. A gente não deve cultivar a amargura de ninguém. Quando vocês perceberem que vocês estão com esse tipo de amargura, tenta um conserto, tenta conversar, ora, peça para Deus tirar isso de você, porque isso pode te desviar do caminho, o preço pode ser muito alto por uma coisa pequena. A erva, lembra-se disso, a erva daninha, gente, não precisa nem ter cuidado de plantar, ela brota. E quando você vai tirar, não adianta você aparar ela só por cima, porque ela brota de novo. Se você vai aparando, ela vai brotando, você vai aparando, ela vai brotando. A erva daninha no nosso coração de raiz de amargura é assim. Você tem que tirar pela raiz. Tira pela raiz isso aí, não deixe isso contaminar seu coração não, porque você vai ser o principal prejudicial, você vai se prejudiciar, vai ficar prejudicado por conta dessa atitude de não ter vigiado aí essa erva daninha que plantou no seu coração. E que pode plantar no coração de qualquer um, ninguém é blindado em relação a isso. Nem haja nenhum impuro ou profano, que é as pessoas que diz respeito ao que é sagrado. Como foi Esaú? Esaú foi um dos filhos de Isaac, né? Isaac teve os dois filhos, né? Os gêmeos Jacó e Esaú, né? Esaú é tido aqui como profano, o qual por um repasto vendeu seu direito à primogenitura. Não sei se vocês conhecem a passagem, acredito que sim, que Esaú, ele vendeu, né, ele desfez das bênçãos da primogenitura por um repasto, por um prato de comida. O que a cabeça da pessoa não consegue atinar, não consegue imaginar, que essa venda, o direito da primogenitura, ele não vendeu só a primogenitura, por um prato de comida. Ele vendeu a linhagem salvítica, porque quando ele perdeu a bênção da primogenitura, ele perdeu a linhagem salvídica. A linhagem salvídica ia passar por ele. Ele perdeu tudo isso aí. Ele perdeu tudo isso aí. Pois sabeis também que posteriormente, depois que ele fez isso, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú diz que se arrependeu, diz que se arrependeu, e aqui fala aqui, olha, embora com lágrimas tivesse buscado, mas aqui fala aqui, olha, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Deus rejeitou o arrependimento dele, embora com lágrimas ele tivesse buscado, porque aquele arrependimento ele não era genuíno. Deus conhece o coração, não adianta a gente chorar, falar que está arrependido, porque Deus conhece seu coração. Você pode buscar com lágrimas, se derramar. Se Deus ver o seu coração e perceber que você não está arrependido, você não vai mudar a sua situação, como aconteceu com Esaú. Ele perdeu a primogenitura e pronto, porque não foi encontrado nele arrependimento, embora ele tenha buscado com lágrimas. Imagina uma pessoa com 20 lágrimas nos olhos, no rosto, e não haver arrependimento. Tem gente que chora, mas não está arrependido. Chorar é a coisa mais fácil que tem, mas o arrependimento não é tão fácil assim. Para você se arrepender, você tem que abrir o seu coração de tudo, você tem que perdoar tudo, você tem que buscar o arrependimento genuíno, o arrependimento perfeito, tipo assim, Deus está vendo que eu estou arrependido. Não é só com choro, não são as suas lágrimas que vão fazer com que Deus fala, pronto, esse aí se arrependeu. Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não foi encontrado arrependimento no coração dele. E espero que a gente não seja igual Esaú, que vendeu algo tão sagrado por um repasto, por um prato de comida. Tem gente negociando a salvação por pouca coisa. Podem prestar atenção aí. Tem gente que não está percebendo, mas está negociando a salvação por pouca coisa.
porque está preso às coisas materiais, porque está preso a carro, a empresa, a casa, está preso a essas coisas e não estão dando valor às coisas espirituais. Vai chegar uma hora que a pessoa vai se arrepender, vai chorar, mas Deus não vai ver arrependimento no coração dela. Que triste isso, porque a vida é tão passageira. Eu sempre falo aqui, a vida é tão passageira, nada do que a gente tem aqui realmente é nosso, na verdade tudo é de Deus. E Deus abençoa a gente, Deus dá as bênçãos pra gente, mas não pra gente ficar presos nisso, porque tudo isso, na verdade, vai ficar. E tudo isso também é de Deus, né? Se Deus te proveu algo muito bom, foi pela misericórdia dele, não foi por merecimento nosso. Não foi por merecimento nosso. Se Deus te deu algo muito bom, não foi por merecimento também. Nada é por merecimento nosso, porque nós somos frutos do casal caído, nós somos pecadores. Então, quando a gente recebe uma bênção, não é por merecimento. E às vezes a gente cresce naquilo, né? E no crescer daquilo, às vezes a gente se afasta da palavra de Deus. E aqui em Hebreus, essa parte está falando aqui das pessoas que querem recuar. Estão passando por perseguição e querem recuar. Não recuem. Não existe outra revelação. A nossa revelação principal é Cristo. É Cristo o nosso Salvador. Então, a gente tem essa passagem aqui muito explicativa, muito linda, muito bela, muito rica em detalhes, que a gente pode até falar muito mais. Se a gente parar e ater em todos os detalhes que ela passa pra gente, a gente vai ficar aqui muito tempo falando só dessa passagem aqui de Hebreus, que ela é linda. E ela dá um ensino muito grande pra gente. Não retroceda na sua fé, não venda a sua fé por como fez Esaú, né? Por um repasto qualquer, né? Olha o que veio por trás daquilo, né? Toda a linhagem salvídica, perdeu toda a linhagem salvídica. E a gente pode perder muita coisa. A gente pode perder muita coisa quando a gente retrocede. O mundo não é lugar para a gente. A gente está aqui, mas a gente não pertence a esse mundo. Coloca isso no coração. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso lugar é outro. O nosso lugar é outro. E cuidado com esse coraçãozinho aí de vocês, tá? E outra coisa, cuidado com o que vocês falam, cuidado, porque a gente tem que buscar a santidade, a gente tem que buscar a paz. E isso hoje, na época de hoje, nessa época aqui, a gente pode falar de outro tipo de conduta. Hoje a gente pode falar, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você vê na internet, cuidado porque as informações chegam muito rápido, cuidado com conteúdo que não é legal, que não é um conteúdo de um cristão estar assistindo, que seja uma pornografia, que seja... Cuidado para vocês não entrarem numa dessa, porque Satanás vai trabalhar nisso, aí você vai perder a paz, você vai perder a sua santidade com isso. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você compartilha. Se você for compartilhar alguma coisa, compartilhe coisas boas, compartilhe coisas de Deus, coisa que vai edificar uma pessoa. Às vezes as pessoas passam uma coisa que não tem um fim em si mesmo. Você olha aquilo, é uma coisa tão vazia, não tem nada, não tem fim em si mesmo. Você perde aí 2, 3 minutos vendo uma porcaria, vendo uma coisa que não te serve de nada. Então, assim, que você seja um alvo, assim, que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Porque quando você procura paz, você consegue passar paz também para outra pessoa. Quando você busca santificação, você consegue passar um olhar de santidade para as outras pessoas. Você consegue dar exemplo de santidade. E você consegue mostrar que é possível ter paz, que é possível ter santidade, mesmo nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. Amém? Esses dias também eram difíceis para esses hebreus aqui. Mas tem esse conselho. Procure a paz, procure a santificação, arranque a raiz de amargura, não deixe isso brotar no seu coração e acabar aí com a plantação linda que você está fazendo. Amém? Em nome de Jesus, até o próximo sábado. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.